Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estou de volta para lhes aprestar mais um mergulho nas Escrituras Sagradas. Sou muito agradecido a todos que têm me apoiado, que têm visualizado este canal, que têm compartilhado as mensagens com outras pessoas, que têm se inscrito neste canal, e assim a obra vai aumentando. Assim eu estou estendendo o meu ministério para milhares de pessoas espalhadas não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos, em Portugal, em Angola e em outros países também. Deus abençoe sua vida e Deus abençoe o seu trabalho. Eu falo hoje sobre a Bíblia, o crente e o final dos tempos. Fim. Esta é uma palavra muito conhecida de todos nós. Ela tem dois lados, o positivo e o negativo. A palavra fim é positiva quando nós pensamos em aflições, em angústias, em trabalhos pesados, em tarefas difíceis, etc. A palavra fim é uma palavra negativa e triste quando se trata do término de uma amizade, da ruptura de um casamento, do desenlace de uma vida e assim por diante. A expressão fim do tempo aparece 4 vezes somente no livro do profeta Daniel, capítulo 8, verso 17, capítulo 11, verso 35, capítulo 11, versículo 40, capítulo 12, versículo 4. Em Daniel, capítulo 11, versículo 13, encontra-se fim dos tempos. E ainda no livro de Daniel, encontramos fim dos dias, 2 vezes. Capítulo 1, versículo 18 e capítulo 12, versículo 14. Isto não é de admirar diante do fato de que o livro do profeta Daniel não é apenas profético, mas é também escatológico. Sempre que nós pronunciamos a expressão fim do tempo, fim dos dias, fim dos tempos, etc., imediatamente nossa mente ousa navegar nos mares da escatologia. Uma pergunta que se ouve com extrema frequência é: já estamos no fim dos tempos? Esta é uma expressão que já fazia sentido nos dias de Jesus, nos dias que Jesus passou aqui na Terra, de tal maneira que os discípulos se mostraram interessados em receber do Mestre a devida resposta. Daí resultou o célebre, monumental sermão profético, que compreende os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. O que está acontecendo no mundo em nossos dias nos obriga a aceitar o fato de que estamos já numa fase de final dos tempos. Não estamos tão próximos do fim do mundo, mas tudo indica que o fim da dispensação da graça está muito perto de acontecer. A Bíblia ensina que grandes eventos se desenrolarão no final dos tempos. E eu desejo mencionar alguns. Número 1, Jesus voltará. Número 2, os mortos ressuscitarão. Número 3, a igreja fiel será arrebatada. Número 4, acontecerá aqui na terra a grande tribulação. Simultaneamente ocorrerá, número 5, o tribunal de Cristo lá em cima, seguido das bodas do Cordeiro. Então, Jesus descerá glorificado com a igreja e reinará por 1000 anos a partir da cidade de Jerusalém. Cada crente deve se manter em estado de alerta, porque os eventos do tempo do fim estão prestes a se iniciar. Recomendo a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, uma das muitas passagens do Novo Testamento que nos dizem o que vai acontecer no fim dos tempos. Independentemente disso, temos todo o livro do Apocalipse, pelo menos a partir do capítulo 5, para saber muitas coisas a respeito do futuro. O mais importante é sempre isto, é que, antes de tudo, se leia a Bíblia, porque ela é a palavra da verdade e a única fiel reveladora do futuro. Pela Bíblia, nós podemos ter dificuldades em entender que Jesus voltará no final dos tempos,
nada e ninguém poderá impedir o retorno de Jesus Cristo a este mundo. Vejamos, por exemplo, o registro de suas palavras em São João, capítulo de número 15, João capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E em João capítulo 14, versículos 3 e seguintes, nós temos assim: e quando eu for e preparar lugar para vós, então voltarei para vós mesmos, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Outro excelente testemunho sobre a volta de Jesus está em Atos 1, versos 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. As passagens sobre a volta de Jesus são inúmeras e estão bem espalhadas, por exemplo, ao longo do Novo Testamento, ainda bem que estão fartamente também no Antigo. Vejamos mais uma citação. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amados, não esqueçamos que o fim dos tempos será um período de julgamento para os pecadores que se recusarem a receber a Cristo como Salvador pessoal e como Senhor individual. Vejamos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Esta escritura é plenamente corroborada com Judas, versos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Por mais que o espírito de incredulidade blinde a mente de muitas pessoas, para não crerem na ressurreição dos mortos e no seu arrebatamento, não se pode negar o que está escrito pela pena de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 a 23. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. E quer dizer de João 5, 28 e 29, com as próprias palavras do Mestre? As pessoas que não vivem a esperança do Evangelho não entendem o que acontecerá com a chegada do fim dos tempos, mas as palavras do apóstolo são muito claras em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 16. Eu recomendo a leitura desse texto. Servos do Senhor, não se esqueçam de que aqueles que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor serão maravilhosamente transformados, como afirma o verso 17 de 1 Tessalonicenses 4. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O fim dos tempos para a igreja aponta para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, enquanto o fim dos tempos para os ímpios aponta para a grande tribulação e, mais tarde, o grande trono branco, o trono do juízo final. Vejamos 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 a 10. Mas os céus e a terra que agora existem
pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. O Senhor não retarda da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Hoje, os homens se excedem em suas maldades, mas esse tempo de liberdades absurdas e extravagantes um dia terminará, quando a plenitude do fim dos tempos se aproximar. Hoje, os homens zombam, mofam e escarnecem do nome de Cristo, mas no fim dos tempos chegará o momento em que todo joelho se curvará diante do Senhor e toda língua testificará que Ele é o Cristo verdadeiro. Romanos 14:11. As ovelhas de Cristo não precisam temer o fim dos tempos, porque estão sob os cuidados divinos do bom pastor. Para nós, como Igreja do Senhor, a mensagem dos fins dos tempos é salutar e sua expectativa é saudável, porque sabemos que iremos para estar com o Senhor e com Ele habitaremos eternamente. A Bíblia garante que os justos irão para o céu e também serão curados. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A proximidade do fim dos tempos nos faz pensar com regozijo nas promessas de que alcançaremos uma herança incorruptível e não contaminada, que está reservada no céu para os santos em Cristo, e essa promessa é destinada a todos quantos, pela perseverança no bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, a saber, a vida eterna. Não temamos, não desanimemos, não retrocedamos, não olhemos para trás, não recuemos jamais. Atentemos para a recomendação de Deus ao profeta Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Não temo o que acontecerá no final dos tempos. Mantenha-se ansioso pela segunda vinda de Cristo. Se você se mantém firme com Cristo, não se afaste. Se por acaso se afastou, volte agora. Regresse com pressa ao aprisco sagrado para ter direito ao arrebatamento. Esta é a hora de todos estarmos preparados, pois breve se ouvirá o toque da trombeta. O Senhor nos quer ter junto a Ele para sempre. Você está preparado para com Ele viver eternamente? Deus a todos abençoe, no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Quer mais mergulhos da Escritura Sagrada? Muitos, variados, diversificados? Assine a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes através do link pbsgesielgomes.com. E eu desejo o melhor de Deus para a sua vida, para seu ministério, para a sua família e para a Igreja do Senhor. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.